Bom, então vamos iniciando. As influências espirituais e os benefícios do Evangelho no lar. Então, isso corresponde muito bem ao que nós vamos fazer essas perguntas. Perguntem-se aí, como está a minha vida? Vão pensando. Tenho dormido direito? Sempre tem alguém doente em casa? As doenças são recorrentes? Estamos brigando muito, discussões bobas, chutando o cachorro, brigando com o gato? Estou com falta de prosperidade financeira? Estou tendo pensamentos negativos impróprios ultimamente? Os animais estão tendo comportamentos diferentes? Parem para pensar. E é disso que nós vamos falar hoje. Ok? Aí vem Kardec. Um meio que eu trabalho é o seguinte: eu não falo nada da minha análise. Eu trago pessoas, ícones do Espiritismo, para fazer a análise para nós todos, ok? Então eu vou citar inúmeros ícones do Espiritismo que nos ensinará a refletir nessa noite sobre a influência espiritual. Então Kardec, o homem é assim o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Sobrou para a gente, hein? Então, somos nós o árbitro de nós mesmos. Então, nós é que fazemos as nossas escolhas. Será que as nossas escolhas estão boas para que a nossa casa esteja da forma que está? Aquelas perguntas já podem ser respondidas aqui, ó. Não preciso mais falar nada. Só com essa frase de Kardec já fecha a palestra de hoje. Mas vamos dar continuidade, ok? Vejam lá. Aqui está a Terra envolta, né, em um clima. Ela tem faixas vibratórias que envolvem a Terra num clima denso, mais denso, menos denso, até sutilizar onde moram os espíritos puros. Mas aqui, bem em volta da Terra, bem a uns 30 quilômetros aqui para cima, ou mais, 60, tem a nossa vibração, que nós emanamos aqui embaixo. Nós estamos emanando vibração para essa esfera, essa onda magnética que fica em volta da Terra. E aqui fala, aqui embaixo, olha. Opa! Centelhas divinas, nós, com envoltórios fluídicos, residem nos espaços infinitos e ingressam em mundos materiais para evoluírem. Estamos aqui para isso, para nos evoluir. Então, por que sofremos? Aí que tem a chave da questão, né? Vamos ver aí por que sofremos? Vamos trazer então o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que no livro Nas Fronteiras da Loucura, Divaldo como psicógrafo, o Manuel disse o seguinte, das faixas vibratórias em torno da Terra. Logo depois que eu retornei à vida espiritual, percebi a existência em torno da Terra de faixas vibratórias concêntricas. Viu? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando desencarnou, já viu que tinha isso. As faixas de vibração, né? Que a envolviam a Terra, desde as mais condensadas, próximas da área física aqui, né, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da Terra. Então, nós é que emanamos essa influenciação para a atmosfera. É uma atmosfera psíquica que nós emanamos com o nosso desejo para o bem, quanto para o mal, quanto às invejas, tudo, vícios, entra aí uma imensidão de sentimentos e sensações. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta. Nós, olha que responsabilidade, que de alguma forma lhe sofre a condensação doentia e perturbadora. Nós é que fazemos isso com a Terra, que o envoltório da Terra fica pestilencial. E aí vem um senhor chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Sou fã deste homem,
que é padrinho da Érica, fazer propaganda. Que ele traz, eu vou trazer só um trechinho dessa palestra que ele fez. Podem procurar lá no YouTube, O Ambiente do Lar, tá bom? Mapear a holografia da estrutura do lar do ponto de vista das outras dimensões, né? O que envolve uma casa, né? Aqueles que dormem debaixo do mesmo teto, né? Ele é médico psiquiatra, sei lá, em São Paulo. A questão é o seguinte, que as pessoas que estão debaixo do mesmo teto, não é? Ou uma casa, ela não é só aquilo que a gente vê com os olhos, existe muita coisa circulando pela casa. A primeira questão que é importante nós concebermos é aquilo que seria a definição de umbral. Por exemplo, o umbral da porta, o que é o umbral da porta? É um território de passagem, não é? E vamos dizer assim, o umbral, ele está localizado no território de expressão do pensamento das pessoas. Então, o pensamento, os pensamentos e as nossas atitudes, aquelas que não adentram a espiritualidade de luz, eles ficam no umbral, ou seja, ficam naquele território de transição. Então, toda ideia, todo pensamento, toda emoção, todo conceito, toda atitude que não é possível chegar até o território de luz, fica nos umbrais. E isso forma uma massa vibratória, onde habitam os espíritos de mesma sintonia. Esses espíritos, eles se alimentam das atitudes, das emoções, dos pensamentos, das situações, das ações, ou a atitude já falei, das situações, dos conceitos, enfim, de tudo aquilo que não é possível se levar para o plano de luz, fica aqui no umbral. E as pessoas interessadas nesse domínio é que vão ficar aqui. As pessoas no mundo espiritual interessadas nesse domínio de atitudes, emoções, pensamentos, situações, conceitos, as pessoas que partiram para o outro lado e estão interessadas nesse domínio, elas ficam no umbral. E o umbral, ele é uma habitação do território vibratório nosso, criado a partir de atitudes, emoções, pensamentos, situações e conceitos que não são possíveis levarmos para o plano de luz. Então, quem são aqueles interessados em ficar perto de nós? Os que pensam como nós. Pode ser encarnados como desencarnados. E os desencarnados podem nos passar o quê? Ideias intrusivas, ideias obsessivas, né? Ideias para que a gente possa agir de má fé, com vícios, medicamentos exacerbados, não? Tem tudo isso. E o umbral que ele fala é o nosso pensamento em comunhão. E ele traz em uma outra palestra, o próprio Dr. Sérgio, que ele é o pesquisador da glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, e ele fala perfeitamente que nós damos guarida, damos sintonia aos espíritos quando a gente pensa igual a eles. Se a gente pensa baixo,
E eles nos atraem e eles conseguem fazer algo contra a gente por sintonia, se a gente deixar, logicamente. Então tá aí, ó. Aí vem o Chico Xavier, com uma psicografia dele, de André Luiz, lá nas palavras do Lísias, que é o mentor espiritual lá no nosso lar. Começa na crosta terrestre, o umbral. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Será que a gente não vai passar por lá, não? Será que a gente não vai ficar assim depois de desencarnar? Zona onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Temos que dar valor nesta nossa existência, para a gente não errar mais, não repetir os erros de outras vidas, porque está difícil nascer. E vamos continuar dando guarida aos espíritos que querem nos sugar mais ainda? E aí vem Kardec e diz o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 9, item 459. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? O que o Dr. Sérgio acabou de dizer? Aí os espíritos responderam a Kardec. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Olha, isso é sério. Então vai depender de nós. Lembra da frase de Kardec, que nós somos o árbitro da nossa vida? Nós podemos escolher, não podemos? Quem a gente quer que nos dirija? Os bons espíritos. Então, sabedores disso, o que nós temos que fazer? Vamos pensando aí, vamos chegar na conclusão logo, logo. E vem novamente Dr. Sérgio Felipe de Oliveira dizendo que a obsessão espiritual como doença da alma já é reconhecida pela medicina, graças a Deus. E ele disse o seguinte, mais aqui acima, ó: ouvir vozes e ver espíritos não é motivo para tomar remédio de faixa preta pelo resto da vida. Ele mesmo, enquanto médico, não receita medicamento por mais do que 6 a 7 meses. Medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. O próprio médico já diz. Até que, enfim, as mentes materialistas estão se abrindo para a nova era. Ele faz um apelo maravilhoso na internet, que chama e conclama os espíritas. Vamos atender a população. Espíritas vão aos hospitais. Vamos trabalhar com isso. E aqui nós estamos tentando fazer. Tanto em conhecimento quanto no magnetismo. Ele nos impulsiona muito. O Dr. Sérgio, para mim, é um ídolo, né? Um ícone também. Então, todos estamos, todos, me incluo aí, sujeitos à obsessão, por nossas fraquezas morais, imperfeições. Se a obsessão se intensificar, o que é obsessão? Nós vamos ver já já. Se ela se intensificar, se não for tratada espiritualmente em tempo hábil, ocorrerá um aumento de afinidade fluídica entre nós e o obsessor, o que poderá acarretar o agravamento de uma enfermidade, por exemplo. Porque quando uma entidade chega perto da gente, um espírito chega perto de mim, que sou pré-diabética, a minha diabetes sobe. Ou se eu sou hipo, ela baixa. Se eu tenho hipertensão, a pressão sobe. Eu vou ao médico, minha pressão está lá nas alturas, mas a entidade não vai comigo. Chega lá no médico, a pressão está normalizada, porque o espírito não foi junto comigo. Aí chega lá, está tudo bem. O médico vai dar que remédio? Não é? Então nós temos que nos cuidar para que o nosso mental não seja compatível com as ideias intrusivas dos espíritos que chegam perto de nós. Todos nós recebemos influências espirituais, boas ou ruins, que de acordo com o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, podem nos encaminhar para o bem ou para o mal. Nós somos árbitro de nós mesmos.
Lembremos disso, ok? Então tá lá, ó, o que é obsessão? Lá no livro dos Médiuns, capítulo 19, item 15, os espíritos só têm uma língua, quer dizer, uma linguagem, que é a do pensamento. Essa linguagem todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. A linguagem universal é a do pensamento e, portanto, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre outros espíritos ocorre por meio da ação dos seus pensamentos, uns influenciando outros. Eu, enquanto encarnada, posso influenciar um espírito também. Tanto ele pode me influenciar, quanto eu posso influenciar no encarnado, quanto o encarnado pode me influenciar. Existem vários tipos de obsessão. Então não vamos taxar assim, eu tenho um obsessor. Quem sabe ao contrário. Muitas pessoas chegam em mim e falam, o meu obsessor não me larga, eu estou cansada de fazer prece para ele, eu toco ele embora. Piorou, né? Porque se tocar ele embora, mais ele vai ficar. O que a gente precisa fazer para aqueles que estão chegando próximo de nós? Oração, o desejo para que ele também fique bem, né? E no livro dos Espíritos, na pergunta 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Outro livro, ó, livro dos Médiuns, ali acima, livro dos Espíritos, e ele responde, os Espíritos respondem, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, novamente dizendo e afirmando, cuidemos de nós. Vamos pedir que quem nos dirija com intuições, com palavras boas, né? Com emoções boas, são os bons espíritos, mas as escolhas sempre serão nossas, as responsabilidades sempre serão nossas. Nenhum espírito benévolo vem fazer da receitinha. Se vier, já não é benévolo. Se vier dando receita, ó, Lude, faz isso, faz aquilo, ó, você pode comprar esse carro, agora você compra um terreno. Jamais. Espírito de luz não perde tempo. Ah, você precisa casar com a fulana. Jamais. Isso não rola. Espíritos benévolos não têm tempo para isso. Eles têm, sim, aquela maravilha de vir nos auxiliar, dando intuições para que a gente não se perca. Não conduzindo para que eles nos conduzam, para que a gente ande com as pernas deles. Jamais. Os bons espíritos podem nos orientar de outra forma, mas as escolhas sempre serão nossas. Sempre. Então, vamos ver se a gente consegue prevenir contra algumas entidades. O que é obsessão, então? Doença da alma. Existe obsessão porque existe inferioridade em nós. Se nós temos essas maldades em nós, inveja, briga, né? O Brasil está numa fase que Deus me livre, para que tudo isso, né? Veja lá, porque existe inferioridade em nós. Precárias condições espirituais do homem, materialismo, inversão de valores, drogas, álcool, pouco desenvolvimento da razão e pouco discernimento e pouca consciência. Então, a obsessão é um fenômeno de origem mental. Sou eu e ele comigo. Eu com você e você comigo. Tá? De lá para cá, daqui para lá, tá? É esse fenômeno entre nós, né, que dá sintonia e afinidade de pensamento. Tudo que eu dou muito valor, eu registro aqui no meu subcórtex. Isso está provado pelo Dr. Sérgio. E é por isso que ele nos encontra, esse espírito obsessor. Vamos dizer assim, um irmãozinho sofredor, porque às vezes é o contrário, a obsessão, né? Então, se eu sou uma obsessora encarnada e eu quero alguma coisa, eu posso obsediar alguém para fazer aquilo que eu quero. Isso é perigoso, não é? Então a solução sempre será o quê? Mudar essa nossa sintonia, a nossa vibração, né? Através de quê? Processos de aprimoramento moral. Eu tenho que me elevar. Jesus passou em vão na Terra? Ou a gente não poderia fazer um pouquinho do que ele disse? Será que não daria para a gente pensar nisso? Então, qual é a
profilaxia melhor aqui para a gente cortar essa frequência? Amar o próximo, perdoar-se, fazer evangelho, né? Que vai fazer com que a gente se imunize contra esses vírus negativos, né? E que o nosso pensamento tem que ir sendo moldado, trocado, para que a gente tenha condições de trocar as nossas ações virando hábito. Tem uma palestra da Anete Guimarães que fala isso, que enquanto estas nossas ações não se tornarem hábitos em nós, nós não vamos evoluir. Nós seremos um eterno visitante da Terra nas condições precárias. E aí a gente vê uma figura dessa e se espanta. Mas é assim que o mundo espiritual vive. Infelizmente, os médiuns veem assim. Veja lá, o rapazinho ali está só fumando e bebendo socialmente, né? Mas olha quem está sugando a energia. E quanto mais ele querer beber, o rapazinho vai beber. Ele está sob a influência. Pode ver que ele está bem encostadinho, né? Bem encavaladinho, como se fala, não é mesmo? Então vamos tirar essa coisinha feia daqui e colocar algo melhor, não é mesmo? Olha isso. A escolha pode ser nossa. Ter um mentor, um amigo espiritual que nós temos, entrar em comunhão com ele, a gente nunca está sozinho. Espiritualmente a gente está sempre bem acompanhado. A gente só deixa de estar bem acompanhado quando a gente muda a ação e o pensamento. Estaremos com aqueles que se afinizam conosco, sempre, né? Como se diz aí o ditado popular, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É adágio popular, não é? Hoje em dia já não se fala mais isso. Sabe que jeito estão fazendo? Olha aí que jeito estão falando. Ó. Diga-me como nós somos, como és, que eu te direi com quem andas. Então, quem é que atrai? Nós mesmos vamos dar guarida para aqueles que vão querer andar conosco. Então, não é que eu estou andando com quem não presta que eu não vou prestar. É ao contrário. Eu só vou andar com quem não presta porque eu também penso parecido. Penso igual, é sintonia. Certo? Então, os nossos pensamentos revelam quem andam conosco. Vou colocar aqui, para rir um pouquinho, para a gente ver se a gente está meio parecido com esse rapazinho aqui. Acho que vocês já viram. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Os pães nossos cada dia da hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Desculpa. Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente? É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não tava nem prestando atenção no que tava dizendo. Seu pensamento tava entre a azia que você tá sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo, foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus, só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Tipo, as suas palavras mesmo. Eu não consigo, não sei, não adianta. Bom, então tá bom.
Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. E eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Oh, que coisa fofa. Até me emocionou. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, minha filha. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Nada contra o Vasco, pelo amor de Deus. Aqui ninguém vai lidar com futebol, brigar por isso, tá bem? Então, e o Evangelho no Lar? Vamos falar dele? Nós falamos até agora das influências espirituais. Metade do tema, né? E a outra metade é esse Evangelho no Lar, que é uma reunião singela, fraterna, em que a família toda se reúne. Lude, mas tem pessoas na minha família que não querem se reunir. Não tem problema. Faça sozinha, se for o caso. Convide as crianças, o cachorrinho, põe ele ali sentadinho. Mas a leitura é em voz alta, né? Então, esses minutos que a gente faz de Evangelho no Lar com a família, vem consagrar minutos importantes para falar com Jesus. É a hora da gente entrar em conexão, né? E fazer o quê? Trazer um alimento para a alma. Vamos ver o que mais que tem sobre isso. Com o Evangelho no Lar, nós modificamos até o padrão vibratório dos nossos pensamentos, porque nós vamos estar focado numa lição do Evangelho, em pensamentos de espíritos nobres. Estaremos nos encontrando na leitura. Tem muitos que falam, eu estava lendo lá, aquele Evangelho saiu para mim. Para mim também, para todos aqui saem, né? E esses sentimentos, esses pensamentos vão se modificando com a presença dos bons espíritos em nossa casa, né? Nós vamos formando as defesas psíquicas e magnéticas da nossa casa, impregnando no ambiente espiritual, no nosso ambiente espiritual, com energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. O nosso pensamento, ele é incrível. Ele é impregnado em todas as paredes. De vez em quando é bom dar até passar uma mãozinha até de cal, se for o caso, na parede, porque a nossa mente faz isso. Nós contaminamos o ambiente com as nossas raivas, pensamentos intrusivos, ou os nossos próprios pensamentos internos de mágoa, depressão, né, que nos desestrutura o dia a dia. E o ambiente vai ficando carregado, vai ficando pesado. E isso tudo fica no ambiente do lar. Aí entra lá o Dr. Sérgio falando que o umbral passa pelo nosso lar, por dentro da nossa casa. Passa porque nós permitimos. Viu como ele estava certo? É nessa hora que a gente deixa as entidades entrarem, com essa nossa raivinha, com a nossa tristeza. Então, se a gente estiver fazendo Evangelho no Lar, quem vai estar lá, né? Vai ser uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de toda a família e do grupo em si, né? A presença desses espíritos, que cada um tem o seu amigo espiritual, mas pode ser evocado também a galera, vamos dizer assim, na nossa linguagem, né? A equipe espiritual da CELP é possível ser evocada
desde que seja no horário que eles marcaram, que são aos domingos às 20 horas, das 20 às 20h30. Quem quiser evocar os mentores da CELP neste dia, estará com a presença deles em vossa casa, tá? E com eles tudo acontece, afasta os maus espíritos, né, de índole inferior, que desejam também a discórdia, porque nós é que trouxemos aquelas entidades ali para dentro, mas os bons espíritos também podem nos ajudar retirando, né, todos eles dali. O ambiente vai se tornando um posto avançado de luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, encarnadas e desencarnadas. Ué, mas tem espírito de luz encarnado? Tem. Chico Xavier, Madre Teresa, né? Tem um monte de gente boa aí andando por aí. Às vezes até um filho seu. Tem. As crianças de hoje estão assim maravilhosas, são certeiras, não é? E não é? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, as pessoas habituadas a fazer oração, ao estudo, à vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos mentores espirituais. Olha lá, que bênção, hein? Enquanto a gente está ali, né, emanando um fluido bom, um fluido magnético para o nosso próprio ambiente, a espiritualidade adentra, ajuda na limpeza espiritual e ainda nos dão ideias intrusivas para o bem. Ideias deles que a gente pode escolher se sim ou se não, como foi visto no começo. Não somos árbitros? Somos árbitros, podemos escolher o bem e o mal. Até num dia de chuva, tem espíritos que entram correndo de medo de raios, né? Aqueles bem inferiores, que chega a dar pena, mas eles podem entrar dentro da nossa casa, né? E também no shopping, nos mercados, onde tem festa, então, balada, bebida e álcool, tem, e comida, a rolé, tem irmãozinhos lá, sofredores, obsessores. Eu prefiro mais falar aqueles sem boa índole. Não gosto de chamar ninguém de obsessor, porque o dia que eu desencarnar e vier aqui, vocês vão falar, chegou uma obsessora ali, Lude, fulano, e é a tal da Lude que chegou. Então a gente pode ser interpretado errado, né? Ai de ti, se falar que eu sou obsessor. Tá bem? Então as entidades infelizes, elas chegam, elas vêm, né? Elas sentem esse choque, né? E se intrometer em nossos lares é facinho. Agora, se a gente tiver em evangelho no lar, logicamente elas não vão entrar, tá? A gente vai ter a companhia sempre de bons espíritos. Nem todas as famílias realizam esse evangelho, né? Com seriedade, com compromisso, com comprometimento de horário. Não, hoje eu não vou fazer, semana que vem a gente faz, tá? Hoje nós vamos na festa. Os bons espíritos marcaram horário com a gente. Eles estarão lá na nossa casa. Então, converse com eles uma semana antes, meus amigos, semana que vem a gente vai viajar, não poderei estar presente nesta casa, mas onde nós estivermos, estaremos em comunhão com vocês. Converse como se estivesse conversando com o outro, certo? Tá bom? Como eu estava falando, que o nosso pensamento, ele é plástico, né? Ele sai, ele formula figurinhas, vamos dizer assim, como formas pensamento. Então, se as vibrações emanadas no lar são negativas, condensam-se formando nuvens escuras, doentias, impregnando nas paredes, tá? Que não são visíveis para quem não enxerga energia, certo? Entretanto, elas estão lá, porque nosso pensamento cria essa plasticidade para o pensamento, ele cria uma plasticidade que sai, que emana de nós mesmos, tá? E que vai formando essas figurinhas, até coloquei uma brincadeirinha aqui, essa onda magnética, que as entidades podem ler o que estamos pensando, as mais inteligentes, porém, né? E tem mais. Nós, antes de pensarmos, segundo a doutrina espírita, a ciência espírita,
todo pensamento que para nós emitirmos primeiro, ele tem que ter energia suficiente para ser emanado. Com isso, ele passa em todas as células do nosso corpo, carreando, buscando a energia lá na mitocôndria, onde ela está sendo feita, emanada, procriada, cata essas energias e emana e sai em ondas magnéticas, podendo atender ao seu chamado e chegar até o destino de quem você imaginou. Se for bom, uma prece para alguém, logicamente, o seu corpo vai ficar excelente, porque seu pensamento vai passar por aqui primeiro, para depois ser emanado, e vai chegar no destino melhor ainda, porque vai ser uma bênção para alguém. Aí eu pergunto, e se o pensamento é negativo, de raiva, o que vai fazer com as nossas células? Porque vai passar por aqui. Vão deixar toxinas aqui. E vai chegar no outro, atingir o outro, que se tiver desavisado, o problema acaba acarretando o mal, para aquela outra pessoa, certo? Aí diz aqui, como existem no firmamento da crosta terrestre o produto das mentalizações da humanidade. Já foi dito ali para trás, não é mesmo? Que nós estamos emanando densidades, energias densas e fazendo uma crosta em volta da Terra, maléfica, onde habitam entidades malévolas também, as que moram aqui no planeta, que estão por aqui nos umbrais da vida, e também as que moram em colônias que eles mesmos criam com o nosso ectoplasma que nós emitimos. Olha só, eles vêm aqui, pegam o nosso ectoplasma e ainda fazem colônias para eles habitarem e se alimentarem, porque eles não têm ectoplasma, eles não têm a energia vital que nós temos, né? Então, lá vem Kardec de novo, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para encarnado também dá, né? A gente emanando este pensamento, corrente fluídica, uma corrente se estabelece, essa corrente fluídica sai daqui, vai entrar em busca de um outro pensamento igual. Como o ar transmite o som, e também vai atingir aquela outra pessoa que nós queremos emanar a prece, certo? Livro dos Evangelho segundo o Espiritismo. Boa leitura para fazer no dia do Evangelho no lar, né? Então, quando a família faz o Evangelho no lar e busca essa luz dos ensinamentos de Jesus, com fé, com amor, no momento do Evangelho no lar, essas formas pensamentos e pensamentos também negativos são dissolvidas assim que a luz dos benfeitores espirituais entrarem em nossa casa, que eles encontrarem acesso em nosso lar. Se a gente não permitir, eles não vão entrar. Os bons não entram quando a gente não deseja. Se a gente evocar, eles estão lá rapidão. Mas se a gente permitir com os nossos pensamentos enfermiços, nós já estaremos dando permissão para os outros, aqueles que pensam como nós. Ok? Bezerra de Menezes fez um apelo. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. Evangelizemos nossas crianças, espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências, à procura da evolução espiritual. Por que não trazer as crianças para a evangelização? Está aberta. Aí vem Joana de Ângeles, que é um espírito benfeitor de Divaldo Franco, que disse lá no livro Messe de Amor, ela faz um convite bem certeiro. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto ao Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernotar na sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abra o Evangelho, estende a mensagem da fé, enlaça a família e ora.
É simples, gente. É a coisa mais simples que tem. E a gente recebe benesses maravilhosas. Eu digo de carteirinha. Sempre fizemos com os filhos. E os filhos estão sempre bem. Tem os percalços da vida? Tem. Mas estamos vencendo, né? Porque eles não vêm tirar as nossas provas. A Lúdia agora está assim, vamos lá tirar a prova dela. Não, eles vêm abrandar a minha prova, né? Eles vão dando suporte para a gente aguentar o que está por vir. E a minha família, cada filho mora numa cidade. E no mesmo dia, no mesmo horário, eles estão nas suas residências fazendo esse intercâmbio de prece ao Pai Maior. Ok? Então está aqui, ó. Quando a família ora, as ruas, as quadras em volta, a espiritualidade vê aquela luz saindo daquela casa, eles vêm e já ajuda a vizinha dali. Ali tem uma senhorinha, vamos lá, eles já passam ali e ajudam a senhorinha também. Ou tem um mendigo ali na rua, eles já passam e ajudam. Pela prece que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. No edifício, mesma coisa. Às vezes no andar de baixo tem um senhorzinho quase idoso, prestes a desencarnar, mas eles estão ali, eles enxergam tudo. Os bons espíritos vêm em nossa ajuda. Com certeza eles vêm para nos auxiliar e auxiliar ao nosso derredor. Então a sugestão é assiduidade e pontualidade. É muito importante isso, tá? Que assumirá um compromisso conosco, tá? Eles vão estar lá, eles vão trazer o conforto, o apoio e as energias melhores que eles puderem trazer, eles vão trazer, dando as intuições, né? Então, escolha dia e horário, além de sermos assíduos, pontuais. Não, está passando agora uma reportagem lá na televisão, domingo, né? Tem Fantástico, não posso perder a notícia, a primeira notícia é a melhor. Jamais. Você fez compromisso com eles, faça em outro dia, se não quiser perder o Fantástico, né? Escolha um dia comum com a família, em que toda a família possa estar presente. Caso não consigam, achem, encontrem um dia melhor para que isso aconteça, tá? Mas tem que ser sempre naquele dia, certo? Ou avisá-los, tá bem? A duração é entre 20 e 30 minutos, né? Como nós já falamos, pode colocar lá uma jarra. Você mesmo pode pedir para ser magnetizada a água. Eles vão trazer o magnetismo espiritual, mas você impondo suas mãos sobre a jarra, sobre os copos das pessoas que estão ali, da sua família, o seu magnetismo de bondade, de querência, que aquele copo com água se transforme num medicamento, a sua vontade será feita. E eles, os bons espíritos, nesse momento, vão potencializar aquela água, naquela jarra, naquele copo, para o remédio que a gente precisar. Olha, isso é bênção. Já pensou ter uma equipe médica vindo na nossa casa para nos fazer isso? Aqui tem. Então, quem fizer aos domingos com a CELP, é aos domingos das 20 às 20h30, mas nada impede de vocês fazerem o horário que desejarem. Caso queiram evocar os espíritos da CELP, às vezes o destacamento será menor, né? Uma equipe menor, ok? Tem um roteiro, né? Prece inicial, a leitura, tá? Vocês podem escolher um desses livros ou um outro para que vocês possam estudá-lo, vamos dizer. Se for pegar a Gênese, vão ter respostas de onde nós viemos, né? O livro dos Espíritos, o que sinto, está lá também no livro dos Espíritos, está no livro dos Médiuns, porque sofro, tem no livro dos Espíritos e no Evangelho. Quem sou eu? Tem na introdução, tem na Gênese, tem nos livros dos médiuns. Quem sou eu? Tem em todas as literaturas. Tem no Evangelho, no céu e inferno, né? Para onde eu vou? Tá? A resposta está lá, no livro, o céu e inferno, e também no livro dos Espíritos. Uma boa leitura, né? Mas também pode ser qualquer uma outra, tá? Os comentários. Aí, se você quer espetar sua vizinha ali, sua, né, parente que está ali, esse livro, essa mensagem saiu para você, não é para mim.
saiu para todos. Né? E é nessa hora que a gente tem que ficar bem. Não é julgar, não é um comentário, não fazer maldosos comentários, justamente para a gente ficar em sintonia com os bons espíritos. Por que eu vou abrir uma brecha desse tamanho julgando o outro? Essa pergunta aqui do Evangelho saiu para você. Gente, já várias pessoas que eu falei de um trabalho assim, olha, nós tratamos uma entidade, né, certa do seu tratamento, nós conversamos com um obsessor seu. A pessoa me respondeu, não, eu não tenho obsessor. Eu falei, eu tenho. Você não tem? Certeza? Sempre foi ilibada, 100% moral lá em cima? Impossível. E será que não tivemos outras vidas? Será que nós fizemos sempre coisas boas em outras vidas? Será que em outras vidas eu não matei? Eu não roubei? Podia, né? Naquela época. Hoje pode ainda, né? Mas vai preso, né? Tudo pode, mas nem tudo é lícito. Certo? Quer matar? O problema é teu. Olha só a sintonia que a gente vai entrar numa dessa, né? Poder não pode, mas vai acontecer muitas outras responsabilidades que advirão de um ato desse, certo? E hoje a gente vê muitas tristezas nesse sentido. Então vamos sair dessa. Em outras vidas nós fizemos coisas que hoje não fazemos mais. Então, é aproveitar para não errar mais. Isso é certeza que a gente tem que fazer, né? Aproveitar a existência, fazer vibrações de sentimentos para alguém, se quiser, mas geralmente para o seu lar, geralmente, né? Buscando assim a sintonia, fazendo uma prece final de agradecimento, né? Uma prece espontânea, que vai pedindo também para que a semana seja bastante leve, para que a gente seja bem, tendo execução boa, né, na nossa tarefa profissional. Tudo, pode pedir. Pedir não ofende. Eles querem que a gente peça. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é não suspender essa prática do Evangelho por causa de visitas, passeios, mas dá para fazer, vamos dizer assim, aquele avisozinho, né? Se possível. E também não dar psicofonias, quem é médium, para não virar a casa um centro espírita, né? A sua casa é sua casa, não é lugar de ficar dando comunicação espiritual, nem do bom e nem do ruim. Nem eles, os bons, não querem, certo? Tá bom? Uma frase linda, maravilhosa, que eu sempre gosto de encerrar, que é essa frase do Chico. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Somos ou não somos árbitros de nós mesmos? Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se não começamos o Evangelho no lar ainda, comecemos já nesta semana que está se iniciando. Escolha, você e sua família, algum dia. Não precisa ser exatamente no domingo, mas lembrem-se que estaremos melhores, trocando os passos com Jesus,
que passou aqui e não pode ter passado em vão. Vamos calçar as sandálias de Jesus? Vamos? Que jeito será isso, hein? Então, por isso, mais ainda, eu quero arregaçar as mangas com a nossa equipe, com todos vocês, levando mais longe o bem. Então, se a gente não pode, fazer agora, vamos começar, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer esse novo fim. Já disse em dois slides aqui. Eu agradeço a presença, a paciência de vocês, desejo uma boa semana, que o carinho que vocês levarem da sala de passe e da sala de fluidoterapia será um carinho nosso, imenso, um carinho de amor e de gratidão por estarem aqui. Muito obrigada.